que proíbe a prisão civil do depositário infiel. O que o indivíduo pode se utilizar? Presta atenção. Vamos ver. Descumprida a súmula vinculante, pode ser utilizada a reclamação no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, com isso, ficou bem claro. Hoje em dia, descumprida a súmula vinculante, cabe reclamação no Supremo Tribunal Federal. E a súmula vinculante número 25 traz para nós que prisão civil só para devedor de alimentos. É a interpretação ao contrário do senso, porque está dito lá, prisão civil é ilícita quando for determinada para depositário infiel. Quer dizer, licitamente hoje nós temos prisão civil só para devedor de alimentos. Então verifique, né, vamos fazer um breve resumo do que foi dito para vocês, tanto no primeiro bloco como no segundo bloco, antes de avançarmos para as questões. Vem junto comigo. Súmula vinculante, só o Supremo Tribunal Federal poderá editar, poderá criar, ok? Eu tenho reiteradas decisões em matéria constitucional, manifestação de 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Entenda, 8 ministros. A súmula vinculante tem que ser respeitada por todo o Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Descumprida a súmula vinculante, cabe reclamação lá no Supremo Tribunal Federal. Pergunta típica de concurso bem difícil, presta atenção. Somente as pessoas previstas no artigo 103 da Constituição, que podem propor a DIN, podem propor a criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Meus caros, a resposta é não. Por quê? O artigo 3º da Lei 11.417 de 2006 ampliou o rol e incluiu outras pessoas. Vem junto comigo. Quer dizer que a lei trouxe outras pessoas além daquelas previstas no artigo 103 da Constituição? Sim. São os exemplos típicos de prova. O Defensor Público Geral da União, os tribunais, Tribunal de Justiça, TRF, tribunais superiores e também o município incidentalmente. Eles podem propor a criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Podem. Não se esqueça para fins de concurso. Os senhores devem ler o artigo 103A da Constituição, que foi dito para os senhores, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Depende de lei para dar regulamentação ao tema. E a lei foi feita, que é a Lei 11.417 de 2006. Com isso, podemos afirmar peremptoriamente, o tema súmula vinculante não é uma inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Foi feita a lei para regulamentar o tema. Se tem uma lei para regulamentar o tema, não há uma inconstitucionalidade por omissão. Os senhores se recordam, uma inconstitucionalidade por omissão existe quando estou diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. O tema súmula vinculante é uma norma constitucional de eficácia limitada, porém já foi regulamentada. Muito importante, os senhores devem ler o texto das súmulas vinculantes. Destaco mais uma vez pela incidência nas provas e nos concursos. Súmula vinculante número 10, reserva de plenário. 11, questão de súmula vinculante. 13, veto do nepotismo no serviço público. 14, o acesso a advogados aos autos de investigação do seu cliente. E a de número 25 é a que proíbe a prisão civil do depositário infiel. Pessoal, se você tem críticas, elogios, mande e-mail para nós. O e-mail é provafinal@lfg.com.br. Também no nosso site www.lfg.com.br você pode ter acesso lá aos cursos que são ministrados, ao corpo docente, as dicas de prova, nos nossos blogs tem muitas dicas para vocês, provas anteriores, provas novas, o LFG News, é uma rede que procura ampliar o conhecimento dos indivíduos com relação às matérias jurídicas para facilitar a sua vida nos concursos, etc. Ok? Se não tiver dica, uma pergunta ou qualquer sugestão, provafinal@lfg.com.br. Com isso, nós encerramos esse segundo bloco e vamos para o terceiro bloco, que são o X da questão, né? Questões de prova para a gente responder para vocês. Meus amigos, chegamos ao terceiro bloco, o X da questão, perguntas escolhidas das provas do CESP, da OAB, que tem a ver tudo com concurso público sobre o tema versado. Então vai aparecer na tela o enunciado da primeira questão, veja lá, questão recente. Olha lá, OAB 2008-3. Acerca da edição de súmulas vinculantes pelo STF, assinale a opção correta. Então, meus caros, só tem uma alternativa correta, ok? A letra A diz assim:
ainda que inexistam decisões sobre determinada matéria, o STF poderá criar súmula vinculante acerca de tal matéria, cause a julgue relevante. Então está errado aí, porque presta atenção, ó, ainda que inexistam. Meus caros, bem aqui para mim, ó, o artigo 103A diz lá claramente no caput que devem ser feitas e devem existir reiteradas decisões em matéria constitucional. No artigo 103A caput. Portanto, a alternativa está errada por quê? Inexista um caso. Não, tem que existir decisões. Então, a letra A está equivocada. Por quê? Artigo 103A da Constituição. Beleza? Vamos ver a letra B? Vai aparecer na sua tela? Olha a letra B lá. Aí, olha lá. O enunciado da súmula deve... Entenda da súmula vinculante, né? O enunciado da súmula deve versar sobre normas determinadas apenas quando exista controvérsia atual quanto a elas, entre órgãos judiciários ou entre esses e administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos processos. Professor, o enunciado é longo? Vou ler outra vez, está na tela. Ó. O enunciado da súmula deve versar sobre normas determinadas apenas quando exista controvérsia atual quanto a elas, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete, olha importante, ó, acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos processos. Meus caros, essa letra B, vem aqui para mim, ó, essa letra B é importante, porque é o texto que se encontra no parágrafo 1º do artigo 103A. Então, para evitar a grande multiplicação dos processos e a insegurança jurídica, temos que adotar um posicionamento uníssono com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa letra B está, presta atenção, correta. Por quê? É o texto que nós encontramos lá no parágrafo 1º do artigo 103A. Letra B está correta. Mas, vamos ver as demais, né? Por que está errado a letra C e a letra D? Vamos ver a letra C na tela, vai aparecer? Veja lá. Olha lá a letra C. O Procurador-Geral da República deverá se manifestar acerca da edição de enunciado de súmula vinculante, apenas nos casos em que o propuser. Meu Deus, vou repetir. O Procurador-Geral da República deverá se manifestar acerca da edição de enunciado de súmula vinculante, apenas nos casos em que o propuser. Meus caros, aqui para nós, ó, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.417 não diz isso. O Procurador-Geral da República, ele não vai se manifestar na proposta que ele fez. Nas demais, ele tem que se manifestar. O PGR tem que se manifestar nos processos que tramitam lá no Supremo Tribunal Federal. É um imperativo constitucional. E no caso, a lei, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.417, diz lá para nós que é justamente o contrário, que ele não vai precisar se manifestar nas ações que ele, ou nas intervenções da súmula vinculante que ele realizou, ok? Então a letra C está equivocada. Está equivocada a letra C, por quê? Fundamento, artigo 2º, parágrafo 2º, e no próprio texto da Constituição diz lá que o PGR tem que se manifestar nas ações que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a letra D de dado? Vai aparecer na sua telinha? Olha lá a letra D. Diz assim, ó. O Conselho Federal da OAB e seus órgãos seccionais são legitimados a propor a edição de enunciado de súmula vinculante. Meu amigo, o Conselho Federal da OAB e seus órgãos seccionais são legitimados a propor a edição de súmula vinculante? Aqui para nós, vem para cá, ó. Meus amigos, quem tem que propor a edição, revisão, cancelamento é o Conselho Federal da OAB, porque ele está no artigo 103 da Constituição e com a própria autorização do artigo 103A, parágrafo 2º. Então, quem pode propor a DIN, pode propor também a criação, revisão, cancelamento da súmula vinculante. Aqui no caso, meu chapa, está errado aqui, órgãos seccionais, apenas o Conselho Federal da Ordem pode propor. Então, desse modo, nessa questão, a alternativa, então presta atenção, essa letra D está equivocada, está errada, ok? Contraria o artigo 103A, parágrafo 2º e o próprio artigo 103 da Constituição. Desse modo, a correta é a letra B de bola. Letra B de bola é a alternativa correta, ok? A alternativa correta é a letra B de bola. Quer colocar outra vez na tela para eles verem? Olha lá. O enunciado da súmula vinculante deve versar sobre normas determinadas
apenas quando exista controvérsia atual quanto a elas, entre órgãos judiciários ou entre esses de administração pública, que acarrete grave